Bom dia, tudo bem com vocês? É o professor Alcides passando para mais uma videoaula de ciências. Galera, friozinho hoje, temos aí início, acho que do dia mais frio do ano, mas vamos lá. Pelo menos quando eu gravei essa videoaula, né? Vamos lá. Bom, gente, na nossa última videoaula, nós tratamos ali dos problemas relacionados à nossa atmosfera, né? Vimos vários pontos que são preocupantes quando nós tratamos da nossa atmosfera e que podem realmente prejudicar a nossa existência aqui na Terra. Então, isso são pontos bem negativos, né? Vamos dizer assim. São pontos que nos deixam um pouco preocupados. E eu quero gravar nessa aula e provavelmente aí nas próximas os cuidados, os pontos positivos que nós devemos ter com a nossa atmosfera. Basicamente, na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um gás chamado gás carbônico, tá? Este gás nós sabemos muito bem que é um gás natural, que faz parte dos processos naturais, né? Se nós lembrarmos lá o ciclo do carbono, nós teremos então que os heterotróficos, que são os animais, e outros seres como fungos, que utilizam a matéria orgânica para consumo, para obter energia. Esses seres então eles vão liberar o gás carbônico, que será então disponibilizado na atmosfera. Esse gás carbônico que é liberado na atmosfera, então, ele vai fazer esse processo de aquecimento da nossa atmosfera, o que nós vimos lá na última aula, o processo de aquecimento global. E ele vai ser usado pelos autotróficos, que são aqueles que fazem fotossíntese, para a produção de glicose, que é a base da energia de todos os seres vivos aqui na Terra, né? Então esse é o processo natural. Então o CO2 ele faz parte da nossa atmosfera. Só que como nós vimos, nós aumentamos aí então a emissão, né? Com os processos de queimada de floresta, com a queima de combustíveis nas indústrias, com a queima de combustíveis nos automóveis. E é neste processo de queima que nós temos então a produção artificial do CO2. Bom, então esse CO2, ele pode ser sequestrado pelas plantas, né? Nós vimos agora há pouco que as plantas, elas utilizam o carbono no processo da fotossíntese. Então, se nós observarmos aqui, ó, por exemplo, nós temos o gás carbônico aqui, né? Vamos aumentar aqui o carinha para ficar bem visível. Aqui nós temos o gás carbônico aqui, sendo então o gás que vai ser utilizado junto com a água e a luz solar para a realização do processo da fotossíntese. Esse gás, então, ele vai ser base para a produção da glicose. Glicose essa que será, então, consumida pelos seres vivos como fonte de energia. E também para a produção do gás oxigênio, que vai ser a base de remoção do carbono que vai estar então sobrando na quebra da glicose lá nos seres vivos quando eles liberam energia. Então isso é o processo natural. E as plantas, elas usam esse carbono então para fixá-lo em forma de glicose. Então, se nós pensarmos nisso, nós podemos ter os vegetais, como esta árvore vista de baixo,
como uma fonte de fixação de carbono. Uma árvore ela pode ir fixando esse carbono dentro dos seus tecidos, da sua casca, da sua folha. E esse carbono ele vai sendo retirado da nossa atmosfera. Então, gente, as florestas elas são uma fonte bem interessante de reserva de carbono, de uma forma de nós retirarmos esse carbono lá da nossa atmosfera, reduzindo o efeito estufa e resfriando um pouco mais a nossa atmosfera, tá? Então, mas a pergunta é, só nas florestas? Então agora nós temos que refletir um pouco. Será que só deixar áreas de floresta ajudaria a retirar esse carbono da nossa atmosfera, fixando ele na forma de tecido vegetal? Essa é uma pergunta que nós podemos nos fazer, né? Existem outras formas. Por exemplo, se nas cidades nós fizermos uso de árvores nas nossas residências, olha só, uma árvore ela armazena carbono, seja ela em qualquer lugar, ou melhor, esteja ela em qualquer lugar. Então, se eu tiver uma casa e eu arborizar esta casa, eu estarei ajudando no sequestro de carbono, mesmo em ambiente urbano. Olha que interessante. Curitiba, por exemplo, é uma cidade que, como é a área de distribuição do pinheiro do Paraná, nós chamamos nas ciências de Araucária angustifolia, é o nome, né? O pinheiro do Paraná ele é uma árvore, ele faz o sequestro de carbono, ele armazena o carbono dentro dos seus tecidos. E em Curitiba, existe uma lei municipal que faz com que as pessoas que tenham araucária nas suas residências, elas tenham um benefício. Nós temos um imposto territorial urbano, né? Que é o imposto que você paga à prefeitura por usar um pedaço da área da cidade, né? do solo da cidade, onde você constrói a sua casa. Em todos os municípios do Brasil a gente tem esse imposto. Em Curitiba, se você tem araucária dentro do quintal da sua casa, você tem um bom desconto no imposto chamado IPTU. Olha que legal, que estímulo bom para você ter uma araucária em casa, né? E a araucária ajuda então a remover também o gás carbônico da atmosfera. Então olha aí, casa com árvore é um exemplo bem legal. Quem sabe um dia vocês sejam vereadores, né? E na cidade de vocês criam uma lei parecida para uma árvore que é nativa daquela cidade. Por exemplo, aqui na nossa macro região, nós temos Toledo. Toledo tem a área de distribuição de araucária. Não existe essa lei em Toledo. Por exemplo, nós temos Marechal Cândido Rondon. Marechal Cândido Rondon nós temos o IP. O IP, olha aí, o IP roxo. Se nós termos uma lei dessa para um IP roxo, por exemplo, são exemplos, né? Exemplos de situações que vocês um dia, quando adultos, podem viver e podem pensar e lembrar aqui da aula do professor Alcides, né? Bom, áreas urbanas ainda, olha só, uso de praças muito arborizadas ou de bosques urbanos. Também são áreas de resgate de carbono, tá, gente? As praças, elas são muito legais, ou mesmo os parques lineares. A cidade de Toledo tem ali os exemplos dos parques lineares, que são aqueles ao redor das bordas dos rios, né? Constituem-se lá as áreas de mata ciliar na borda do rio. Ou, por exemplo, as praças bem arborizadas, bem bonitinhas. São exemplos também de áreas onde você pode fazer esse sequestro de carbono também, removendo ele da atmosfera e ajudando aí na redução do seu efeito negativo, né? Ruas arborizadas, gente. Olha aqui, ó, isso aqui é Brasil, hein? Olha aí. Isso é uma rua de uma cidade, mas olha quanta árvore, quanto carbono resgatado aqui, ó. É quase uma floresta, né? Por que não arborizar bem as ruas? Vai ter um pouco de sujeira?
Vai ter um pouco de sujeira, vai ter que fazer manutenção removendo galhos com frequência para que eles não caiam nos carros? Sim, teremos. Mas olha o benefício, né? De nós termos uma atmosfera mais limpa. Isso que é legal, certo? Outra ideia interessante, né? Na área rural, gente, as agroflorestas. Olha, pessoal, agrofloresta o que é? É o uso de uma área tanto para o plantio de culturas agrícolas, por isso agro, né? Aqui nós temos a bananeira, por exemplo, como para florestas. Aqui nós temos eucalipto. Com isto, você teria o quê? Você teria a produção agrícola aliada a sequestro de carbono também. Porque o eucalipto, ele vai armazenando isso num prazo maior, né? A banana também vai fixar carbono, mas nós teremos que fazer a remoção da parte vegetativa dela com maior frequência, na verdade. E o eucalipto não, você deixa lá alguns anos, né? E este carbono que ele vai fixando, ele permanece ali durante mais tempo nos seus tecidos. Então é uma alternativa bem interessante, principalmente em pequenas propriedades rurais, onde o produtor ele precisa diversificar mais, ou seja, plantar coisas diferentes para que ele tenha um retorno maior, né, na sua pequena área. Quanto mais ele diversifica na pequena propriedade, mais rentável ela se torna. Então, a alternativa da agrofloresta ela é muito boa também nessas pequenas propriedades, que na verdade são a maioria no território nacional, né? Mais de 50% aí do número de propriedades no território nacional é de pequena propriedade rural. Então, a ideia das agroflorestas. E também, gente, olha aí, ó, pecuária e florestas, aqui já para propriedades maiores, né? Onde o proprietário ele produz lá carne bovina, certo? Então, tá aí, a pecuária e florestas, né? Dá para você ter o pasto, aqui a braquiária, para consumo bovino, junto com os eucaliptos, os pinos ou qualquer outra árvore que você vai utilizar para produção de madeira, que também faz resgate de carbono, certo? Outra técnica interessante, pessoal, bem usada também, é o plantio direto, tá? O plantio direto, gente, ele tá aqui embaixo, aqui, ó. Ele é o quê? Quando eu planto em uma área de monocultura, por exemplo, nós temos muito soja, trigo aqui, né? Eu não faço a remoção no final da cultura da parte vegetativa da planta. Por exemplo, se eu tenho soja, eu colho a semente com a colhedeira, com a colheitadeira e deixo lá a parte restante da planta, o caule, a folha, a raiz, lá no campo. E esse caule, folha e raiz, ele tem na sua constituição carbono. Então ele vai permanecer no solo e essa matéria orgânica ela vai decompor sobre o solo, fazendo com que esse carbono fique disponível no solo. Posteriormente, no próximo ciclo, eu venho e planto em cima dessa matéria orgânica. Isso é o plantio direto. Além de proteger o solo, esta técnica ajuda a fixar carbono no próprio solo e também ajuda a evitar os processos erosivos, que são aqueles processos em que a água leva o solo para dentro dos rios, provocando então o assoreamento dos rios. Ou mesmo o processo de lixiviação, que é o processo de transporte dos adubos que estão na superfície do solo para as partes mais baixas, tornando o solo menos fértil. Então olha aí, plantio direto, né? Nós usamos essa técnica no Paraná desde 1970, já é muito antiga, mas tem gente que ainda não faz, certo? Bom, pessoal, vou deixar para vocês aí, ó, como tarefa, terminando a nossa videoaula, uma breve pesquisa no Google sobre cada técnica que eu falei aqui na nossa videoaula, tá? Plantio direto, pecuária e florestas,
essas técnicas que reduzem o carbono na atmosfera. Eu gostaria que vocês colocassem o título de cada uma, volta na nossa videoaula, coloca o título de cada uma, faz um breve resuminho sobre cada uma dessas técnicas no caderno de ciências. Não esqueçam de colocar que elas ajudam a fixar carbono, removendo ele da atmosfera. Tira uma foto e posta lá para nós. Valeu, grande abraço do professor Alcides e até a nossa próxima videoaula.